Bem, então vamos lá. Agora, disciplina de Geografia Econômica da População. Na semana passada, então, a gente encerrou a parte, né, da disciplina que é da Geografia Econômica, mas muita coisa que a gente vai ver agora na Geografia da População, a gente vai, né, aproveitar de tudo aquilo que a gente observou da Geografia Econômica. Bem, só reforçando o pessoal, né, que hoje é o último dia para entregarem a avaliação de Geografia Urbana e Industrial. Amanhã eu já não vou receber essa prova. Então, quem ainda não enviou, né, tem até meia-noite hoje para me enviar. Uma prova, né, 4 questões, bem tranquilas, né, vocês tiveram aí uma semana para fazer, então, a partir de amanhã, não tem desculpa, eu não vou aceitar. E eu estou falando bem sério. Bem, então vamos lá. A primeira questão, o que é população? Alguém sabe me dizer? São as pessoas que moram em algum determinado lugar. É um conjunto de pessoas que mora numa cidade. Numa cidade. Por exemplo. Isso, as duas formas que vocês colocaram, né? Tá correto, né? Assim, nas ciências, né, se refere à população a um conjunto de uma determinada espécie. Da mesma forma que a gente pode falar, né, população, né, de formigas, população, né, de uma determinada espécie de ave, né, mas na geografia, né, a gente vai tratar especificamente com a população de seres humanos, né? Só lembrando que a geografia, né, o foco dela é esse estudo das relações humanas que são construídas, né, na superfície terrestre, né, ou seja, isso já vem lá desde os primórdios, né, da geografia, a própria, né, palavra geografia, né, ou seja, a escrita que é feita sobre a Terra, mas quem faz essa escrita somos nós, né, os seres humanos, né? Então é essa a dimensão, né, que se dá a partir do termo, né, geografia da população. E qual é essa relação, né, entre a geografia e a população? Né? Então, só retomando, né, isso que a gente já deve ter visto em outras disciplinas, né, se eu não me engano, lá na minha primeira aula, né, com vocês, na disciplina de Geografia do Turismo, né, eu coloquei esse quadro, né, que retrata muito bem essa questão do espaço geográfico. Né? O espaço geográfico nada mais é do que o resultado da relação entre a sociedade com a natureza. Né? Só lembrando que essa relação entre sociedade e natureza, ela é mediada através da técnica, né? Ou seja, através do trabalho. E quem executa esse trabalho? Né? Logicamente que é a população humana. Né? Nós, seres humanos, nós, né, nos relacionamos socialmente a partir do trabalho. Né? Ou seja, o trabalho é que toma conta de boa parte da nossa vida. Né? Ou seja, tudo que a gente vai
fazer, existe, né, uma parcela do trabalho dentro dessa relação, né? E é através disso, né, através da técnica do trabalho, é que o espaço geográfico, enquanto uma instância social, né, isso é importante. O espaço geográfico, ele não é um simples, ele não é um receptáculo, mas ele é reflexo e condição da própria dimensão da sociedade humana. Então é isso, né? Sociedade e natureza, mediado pela técnica, né? O trabalho, e que através disso existe, então, a produção do espaço geográfico, né? Justamente a partir disso, o espaço como uma instância social, ou seja, não existe espaço geográfico sem as relações sociais, né? Isso é algo muito claro. Então, dentro, né, dessa relação do espaço e a população, o espaço ele é fruto das relações que se estabelecem entre a sociedade e o meio circundante, né, num determinado momento do desenvolvimento das forças produtivas, né, ou seja, o que isso significa? O próprio Milton Santos ele colocava que o espaço geográfico ele nada mais é do que um conjunto, né, de modos de produção, né, ou seja, resquícios de modos de produção passado, né, que vão ficando, né, dentro dessa dimensão das relações sociais, né. Quando a gente pensa, então, nos aspectos, né, produtivos, né, o Brasil é um exemplo muito claro disso, principalmente no setor do agronegócio, a gente tem ali várias dimensões que são resultantes de modos de produção passado. A gente tem resquícios do modo de produção escravista, a gente tem resquícios no agronegócio de relações feudais de produção, né? E, logicamente, a gente tem, né, uma dimensão preponderante de relações de produção do modo de produção capitalista, né? Ou seja, então vejam que um determinado segmento produtivo, né, que de certa forma também é um resultado desse processo de produção do espaço, ele congrega então essa série, né, de modos de produção passado, né, como e isso, né, vai deixando tanto na própria dimensão material do espaço, quanto na dimensão das relações sociais, vai deixando, né, vários elementos, né? Quando a gente pensa na dimensão material, Milton Santos falava das rugosidades do espaço, né, que são resquícios, né, de elementos materiais do passado que vão ficando, né, ao longo do espaço geográfico, compondo, né, toda a paisagem, né, a dimensão do visível. Então, dessa forma, né, o espaço ele é produzido concomitante ao processo de produção humana, né? Como eu disse, não tem como a gente dissociar o espaço geográfico da dimensão humana, né? Quem tenta fazer esse tipo de afirmação, tentando dissociar essas duas dimensões, né, dos seres humanos com o espaço geográfico, está totalmente incorreto na sua dimensão teórica, porque não existe espaço, né, sem essa dimensão do processo de produção humana, ou seja, da nossa vivência, né, enquanto espécie, enquanto população humana. Então, é nesse foco que a geografia ela vai dar com relação à população, né, como um eixo central para o entendimento de várias coisas que acontecem no espaço geográfico, né? Ou seja, então, não é simplesmente a gente observar um número, né, por exemplo, de uma taxa de fecundidade que tem no mapa do Brasil, né? A gente não tem que se apegar somente a essa dimensão quantitativa. Quando a gente vai analisar um processo que é colocado a partir do espaço geográfico, a gente tem, né, que, lógico, né,
ter essa dimensão quantitativa, mas a gente tem que trazer essa abordagem qualitativa, né, buscando realmente entender qual é a dimensão daquele processo, ou por que determinado estado brasileiro possui determinada taxa de fecundidade, determinada taxa de natalidade. Não é simplesmente você jogar o número no mapa, né, e só fazer a descrição daquela informação, porque isso é muito comum na geografia, né? Você coloca lá um mapa no teu trabalho e você vai descrever, você só vai descrever aquilo que o leitor já está vendo e interpretando no mapa. Não, se você coloca um mapa no teu trabalho relacionado, né, a qualquer dimensão, mas principalmente a dimensão do espaço geográfico e essa relação intrínseca com a população, você tem que trazer elementos analíticos que deem conta de explicar o porquê que aquela dimensão quantitativa está ali no mapa que você traz. Ou seja, então a gente tem que transpor os limites quantitativos do mapa, a gente tem que trazer essa abordagem qualitativa. E é isso que os autores, né, quando eles abordam a questão da geografia da população, eles destacam, né, que você tem que, né, partir, sim, dessa dimensão quantitativa, que é essencial, mas você tem que trazer a abordagem, né, que a gente já discutiu na disciplina de organização do espaço mundial, a dimensão da totalidade. Então, você tem que trazer isso para a sua análise, né? Então, dentro dessa estrutura, o Milton Santos ele destaca que a história não se escreve fora do espaço e não há sociedade espacial. O espaço, ele mesmo é social, né? Ou seja, então, é algo, né, que é muito comum, né, na geografia, até pela própria questão, né, do desconhecimento, é uma abordagem do espaço, o espaço apenas enquanto um receptáculo, um palco, né? O espaço não é isso, né? O espaço é essa dimensão das relações sociais, que é através dessas relações sociais que a história ela é construída, né? Não existe história, né, sem essa dimensão das relações humanas, né? Então, conforme ele coloca aqui, não existe uma sociedade espacial, não existe uma sociedade sem a dimensão do espaço geográfico. Então, é por isso que ele coloca o espaço como uma dimensão social. E agora, né, retomando essa questão do espaço como palco, né, acabou ocorrendo durante boa parte da geografia, principalmente até ali os anos 50, né, dentro dos autores que trabalhavam, né, com a geografia da população e que tentavam entender as dinâmicas que aconteciam, as dinâmicas espaciais, né, da população que acontecia, eles observavam o espaço apenas como um arranjo, né, uma ordenação espacial, ou seja, o espaço apenas como um palco, um mero atributo que apenas recebe, né, sem essa dimensão totalizante, sem essa dimensão social do espaço. Então, dessa forma, esses estudos, eles apenas lançavam lá os números, colocavam uma pequena abordagem da questão histórica daqueles dados, mas eles não conseguiam se aprofundar dentro das relações sociais que possuía aquele espaço geográfico. Então, essas análises da geografia que se propunha estudar a população até os anos 50, ela era limitada nesse sentido, né? Eles não conseguiam avançar para a questão qualitativa, né? Então, somente a partir da vinda, né, da geografia crítica e toda a sua abordagem, né, é que daí existe uma nova roupagem, né, dentro dessa dimensão de você entender o espaço, as dinâmicas populacionais a partir do espaço enquanto instância social, né? Então, o próprio Milton Santos já enfatizava isso, né, lá ainda nos anos 70, né?
Então, a população, dentro dessa dimensão do espaço como palco, ela tornava-se uma mera abstração quantitativa, né? Não havia nenhuma dimensão qualitativa, né? E, de certa forma, essa distribuição espacial dessa população assumia mais uma dose de fatalismo do que uma análise concreta de situações concretas, né? Ou seja, você dimensionava apenas um determinado fato com aquele número. Você não trazia por detrás da sua análise toda essa construção histórica que é fundamental para o entendimento de nós, seres humanos, né, habitando, de certa forma, se relacionando com a natureza, né, mediados, logicamente, pela técnica. Então, essa abordagem trazia apenas esse fato isolado. Não colocavam esse fato diante de uma totalidade, né, observando todos os processos históricos que haviam ocorrido anteriormente a esse fato. Não, eles colocavam lá o mapa, colocavam o número e traziam um fato específico. Não traziam uma construção toda, né, que está por trás daquele fato. Não traziam uma abordagem da totalidade. Essa dimensão, como eu já disse, só foi chegar na geografia a partir da geografia crítica, né, que traz, então, essa nova perspectiva, né, e é nesse momento que a nossa ciência ela avança nessa abordagem qualitativa, né. Aí, alguns autores acabam até pisando no freio com a questão quantitativa, né, acabaram, né, não equilibrando muito bem essas duas dimensões, né, o quantitativo e o qualitativo. Acabaram ficando mais no qualitativo e esquecendo o quantitativo, né? E isso trouxe também alguns equívocos de análise, né? Agora, quando a gente traz a abordagem do espaço, né, enquanto produto, né, e a gente olha para a questão da população, a produção incessante e ininterrupta, ou seja, o espaço ele não é algo pronto e acabado, né? E isso é algo também essencial para esse entendimento da geografia da população. O espaço ele não é algo acabado. O espaço ele está sempre em construção. Mas por que o espaço ele está sempre em construção? Porque nós, enquanto seres humanos, né, no nosso processo de relação com a natureza, a gente está o tempo todo também mudando. Ou seja, a gente também passa por um processo dinâmico. Esse fato, né, do trabalho mediando essa relação sociedade-natureza, ele, né, em sua natureza, ele é algo dinâmico. Ou seja, se a gente pegar a nossa história, né, há 10 anos atrás, a nossa vida, né, no dia 21 de setembro de 2005, por exemplo, ela é totalmente diferente, né, do 21 de setembro de 2020, ou seja, tudo mudou. Mas por que tudo muda? Justamente pelas relações sociais, pela dimensão do trabalho que está envolvido, né, e, logicamente, né, isso acaba gerando, né, o espaço em contínuo movimento. Então, é por isso que a gente não pode ter esse olhar do espaço geográfico dele apenas como algo estático, apenas como um receptáculo. Não, o espaço ele é totalmente dinâmico. Mas por que ele é dinâmico? Pela sua dimensão social, né? E nós, dentro dessa relação sociedade e natureza, mediado pelo trabalho, estamos sempre em constante movimento, ou seja, nossa vida muda o tempo todo. Se a gente observar como que estava a nossa vida no dia 21 de setembro do ano passado, é totalmente diferente do que está acontecendo hoje. Ou seja, é uma série de fatores multiescalares, né, que acabam se envolvendo na história de cada um de nós, e isso, por sinal, faz com que o espaço esteja sempre em constante movimento. E é dessa forma
que a população, né, dentro desse aspecto espacial, por isso que ela está também o tempo todo mudando, né? Um determinado, no ano passado, né, por exemplo, se alguém estava morando, né, em São Paulo, né, muita gente, a partir dessa pandemia, saiu de São Paulo e partiu para as cidades do interior. Ou seja, a dimensão da pandemia acabou gerando muitas novas dinâmicas populacionais dentro, né, do espaço geográfico. E isso só se deu em virtude do espaço não ser algo pronto, algo acabado. Então, é essa dimensão que a gente tem que, é esse o olhar que a gente tem que ter quando a gente busca entender um determinado fenômeno, um determinado objeto de estudo. E é exclusivamente dinâmico, ou seja, o espaço ele é exclusivamente dinâmico, pois o movimento jamais termina, né? Especialmente porque considera que a produção de espaço é fruto da existência humana, isto é, do trabalho humano. E a partir da relação de trabalho, né, a sociedade não só transforma, né, ela não só transforma o meio num espaço produzido, como ela também se modifica nesse processo, né? Ou seja, nós, nas nossas relações sociais, né, nós possibilitamos uma mudança no espaço geográfico. As nossas relações de trabalho também geram modificações no espaço geográfico. Ou seja, porque toda a dimensão das relações sociais vai resultar em modificações no espaço. Então, a partir, né, desse entendimento, né, do que é o espaço, né, da dimensão do espaço, da população, agora, quando a gente traz sobre a geografia da população, o estudo da população dentro da geografia, ela exige, então, o aporte de outras ciências sociais, né, como a economia política, a sociologia, dentre outras ciências, né, para explicar o porquê que o lugar de pessoas, né, e as suas respectivas classes sociais, existe, então, a perda de indivíduos na coesidade da força de trabalho do homem genérico, ao mesmo tempo submetido na sociedade, não por obra do acaso, mas pelas leis sociais dominantes. Ou seja, a nossa história, ela é construída a partir do quê? A partir dessa dimensão das classes sociais. Ou seja, então, quando a gente nasce, a gente já está inserida numa determinada classe social. E toda a produção espacial da nossa vida é realizada a partir daquela dimensão, daquela classe social que a gente está estabelecida, né? Lógico, né, que a partir, né, de várias relações, né, a gente possui esse poder, né, de estar circulando, né, entre uma classe social e outra. Mas existe algo chamado, né, de coesidade da força de trabalho que acaba nos pressionando para que nós ficamos sempre dentro da mesma classe social. Ou seja, a própria classe burguesa, ela faz de tudo para que a classe trabalhadora ela se mantenha nos seus limites, ou seja, para que os meios de produção nunca cheguem aos domínios da classe trabalhadora. Essa é a real dimensão da história, dos processos de desenvolvimento histórico dentro do modo de produção capitalista, né? Então, logicamente, que tudo isso, né, observando, né, toda essa relação de classes sociais, né, das relações sociais, do trabalho, para a gente entender tudo isso, para a geografia entender tudo isso, é necessário, então, esse aporte teórico de outras ciências, né, como aqui o autor coloca, né, da economia, da sociologia, da filosofia. Ou seja, a gente precisa desse conjunto de ciências para a gente chegar até o entendimento de um determinado funcionamento
objeto. Até porque a geografia, na sua essência, ela é uma ciência de síntese. É porque ela possui esse poder de conseguir trazer para o seu aporte teórico-metodológico essas dimensões de outras ciências, né? Esse é o poder, né, que nós, da geografia, temos diante das outras ciências. Essa é a possibilidade que a gente tem diante das demais ciências. Essa amplitude, né? Mas muitas vezes também essa mesma amplitude é causa, muitas vezes, das nossas derrotas enquanto ciência. Então, tem que saber dosar muito bem essa dimensão dessa abordagem multidisciplinar que a gente tem dentro da geografia. Então, né, a geografia da população, dentro dessa citação Zelinsky, pode ser definida com precisão como a ciência que trata dos modos pelos quais o caráter geográfico dos lugares é formado por um conjunto de fenômenos de população que varia no interior deles através do tempo e do espaço, na medida em que seguem os outros e relacionando-se com numerosos fenômenos não demográficos. Como eu já disse anteriormente, a geografia da população até meados dos anos 50 trazia apenas os números e um determinado fato, não trazia uma dimensão qualitativa, não trazia uma dimensão de processo histórico diante daquele fato, né? E esse era o principal fator limitante das análises dessa geografia da população que era produzida até essa década. Depois a gente consegue avançar, né, justamente a partir dessa abordagem, como eu disse, da geografia crítica, né, que traz essa questão da totalidade, né, como uma própria herança do materialismo histórico, uma própria herança da filosofia do Hegel, né? Então, é essa a dimensão que a gente tem que trazer, né, quando a gente vai olhar para a geografia da população. Não é simplesmente trazer o mapa, botar um número, né, e fazer uma legenda. Não, você tem que fazer tudo isso e trazer mais a questão, né, essa dimensão analítica que busca essencialmente toda essa construção de um determinado fato que é preponderante, que vai resultar naquela configuração quantitativa. Agora, né, quando a gente pensa do lado da praticidade e o quanto que isso é importante, né, para a geografia, eu trouxe aqui essa dimensão, né, do IBGE e a população. Ou seja, quais são as abordagens que o IBGE, enquanto principal instituto, né, que trabalha, né, com as questões geográficas aqui no Brasil, traz a respeito da dimensão da população. Então, esse tema da população compreende os seguintes itens, né, dentro da estrutura de trabalho do IBGE e todas as publicações que eles trazem. Características gerais da população compreende, né, as informações sobre tamanho e estrutura, né, tanto por idade quanto sexo, cor ou raça, distribuição da população, densidade e urbanização. Ou seja, então o IBGE ele traz essa gama de todas essas informações. Mas, como eu disse, o IBGE ele possui essa função de trazer essa base quantitativa. Cabe a nós, né, através desses números, fazer a análise e trazer a real interpretação daquele fenômeno, né, daquele objeto. Um outro detalhe dentro dessa dimensão dos componentes, que é o componente da dinâmica demográfica e estatísticas vitais. Ou seja, o que isso compreende? Essas estatísticas vitais compreende informações sobre, né, os níveis, né, de fecundidade, de migração, mortalidade da população, nascimentos, óbitos, né, e
Isso, né, nos traz, quando a gente olha, né, como um todo, uma determinada população de determinado recorte espacial, quando a gente traz essa abordagem, né, dessas características, né, das estatísticas vitais, isso nos é muito importante, que traz muitas informações que vão embasar as nossas análises, que vai resultar, então, no nosso entendimento sobre as dinâmicas populacionais daquele recorte espacial. Ou seja, então, não é só você largar lá o número da taxa de fecundidade, não. Você tem que trazer ele e abordar a totalidade desse número, né, desse fato. Família, né, compreende informações sobre as estruturas familiares e das unidades domésticas, ou seja, seus padrões de organização, os ciclos de vida familiar, ou seja, todas essas questões que vão englobar, né, esse tipo de instituição, né, que é a família, que traz informações muito importantes, né, principalmente quando a gente vai olhar para a questão da dimensão da distribuição de renda de uma determinada população. Né? Ou seja, então, quando o IBGE ele vai lá, através de uma pesquisa amostral, e faz, né, uma análise de uma determinada casa que possui uma determinada família, ele vai buscar, então, trazer todas essas informações, que quando vem num determinado conjunto, são essenciais para a gente ter o entendimento de como que é a distribuição de renda naquele bairro, como que é a distribuição de renda, né, daquela cidade, né, qual é a dimensão, a característica das faixas etárias de uma determinada região. E isso nos vai ser fornecido através desse trabalho que o IBGE faz, né, em cada uma das residências, tanto durante os períodos censitários, quanto durante as pesquisas amostrais que eles fazem, né, durante todo o ano. A própria característica, né, da nupcialidade, ou seja, compreende informações sobre os modelos de formação e dissolução dos arranjos conjugais, né, como o número de casamentos, divórcios, né, transformações econômicas e culturais que impactam sobre a nupcialidade da população brasileira. Ou seja, uma dimensão muito interessante, né, se a gente observar os números, né, de casamentos registrados, né, a gente observa uma certa queda, né, no número de registros, né, porque esse tipo de informação que é coletado, né, pelo IBGE é um número assim muito muito preciso, né, porque os cartórios eles fazem então esses registros, né, e já fazem, né, esse envio da informação para essa base central. Né, então esse número, né, de casamentos, números de nascimentos, de óbitos, é um número assim muito atualizado, né, quando a gente pensa nessa questão, né, dos dados. E é isso que a gente observa, né? O número de casamentos ele vem diminuindo, né? Casamentos registrados no cartório, ele vem diminuindo, né, com relação à proporção populacional do país. Grupos populacionais específicos, né? O que isso compreende? Ele vai compreender as estatísticas agrupadas por segmentos específicos da população a partir dos grupos geracionais, ou seja, de crianças, adolescentes, jovens, idosos, étnico-raciais, né, ou regionais, e também compreendem, né, dados sobre pessoas com deficiência. Né, ou seja, então, vejam, né, todas essas dimensões da população que o IBGE ele traz, né, dentro do seu trabalho de coleta, né, e da própria elaboração dos produtos, né, resultantes dessa obtenção de informações. Ou seja, então sempre depois de um período censitário,
né, o IBGE ele faz o processamento das informações e, posteriormente, traz, então, a publicação de todos esses produtos relacionados a essa gama de informações que eles coletaram. O mesmo se aplica com as pesquisas, né, por amostragem, que o IBGE também faz, né, mensalmente em várias cidades brasileiras, né, justamente, né, para interpretar o que está acontecendo com determinado recorte espacial, né, qual é o comportamento populacional, né, de uma determinada região. Então, tudo isso o IBGE só consegue fazer através de todas essas dimensões que ele elabora. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Quem que é o grupo que vai apresentar amanhã? Deixa eu ver aqui. Aí é o grupo do Matheus, da Cauane. Isso. E tá tudo certo, Gabriel? Tá na ponta da língua? Então beleza. Bem, acho que então é isso, pessoal. Aí, quem ainda não me enviou a prova, faça o favor de enviar. São 4 pontos, pessoal. Avisou Bem, que vai cancelar esses alunos. oi? Já avisou que vai cancelar esses alunos aí que não entregou. Vou enviar aquela figurinha minha de cancelado. Isso aí, envia mesmo. Bem, então, pessoal, até amanhã. Amanhã vocês têm aula da disciplina que estava com a Julie? Eu acho que não, porque ela deixou uma atividade pra gente fazer. Deu uma semana pra gente fazer e daí contava como a aula de amanhã. Bem, então eu posso fazer a aula, então, 8 horas, né? Pode. Aham. Isso, então fica certo, então amanhã às 8, beleza? Então é isso, boa noite a todos aí. Parabéns aí para o grupo do Paulo, do Maquinário, do Natal, que foram muito bem aí no seminário. E o grupo de amanhã capriche. Boa noite aí.